Bora lá, gurizada. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui no nosso canal. Vamos falar das últimas de Grêmio. Afinal de contas, vencemos o Bahia, 3 pontos na nossa tabela. Uma vitória super importante para tirar um pouco da pressão, acalmar um pouco os ânimos, fazer com que os jogadores também tenham um pouco mais de calma dentro de campo. Logo, logo vem a parada, tão esperada, parada para a data FIFA, parada para o Super Mundial. Nós temos 2 jogos ainda. Na semana que vem tem o confronto contra o Juventude, que é fora de casa, no Alfredo Jaconi. Depois para a data FIFA. Aí vem o jogo contra o Corinthians e aí sim tem a parada longa para o Super Mundial de Clubes. Eu falei 2 jogos, né? 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro. No meio de semana ainda tem a Sul-Americana. E nós vamos repercutir, falar um pouquinho sobre a Sul-Americana daqui a pouquinho, porque nós temos que falar aqui sobre o que o Mano Menezes nos trouxe na coletiva, e ele trouxe detalhes importantes do planejamento para os próximos dias. Falando sobre o jogo, o Mano ele elogiou a melhora que para ele teve nessa partida. A entrega principalmente, né, os duelos ganham. O Mano comemorou muito que o Grêmio ganhou muito a segunda bola, que isso era uma coisa que ele não tinha quando chegou aqui. Está aí cerca de um mês já, né? E ele comemorou muito essa situação, porque em diversos momentos o que o goleiro tem que fazer, o que o Volpi tem que fazer é afastar a bola. E aí é claro que a única disputa que vai acontecer é na segunda bola, que é quando, né, aparece a parte do domínio. E ele comemorou muito isso. O Grêmio venceu mais do que o Bahia neste aspecto de jogo. O Mano comemorou também a posse de campo dentro do campo do Bahia. No âmbito geral, o Bahia teve mais posse que o Grêmio. Só que a posse do Bahia foi no campo defensivo. E o Mano comemorou que no campo de ataque, o Grêmio teve mais posse do que o Bahia. E ele explicou que não adianta ter muita posse e ser no campo defensivo, tem que ter posse lá, atacando, incomodando. E ele comemorou isso também. Essa foi a evolução que o Mano viu para nesse confronto de hoje. Sobre a Sul-Americana, confronto importante agora no meio de semana. O Mano ele deixou muito claro que esse jogo na Sula, ele não serve para mais nada, tá? Ele vai mexer ali na segunda colocação, sendo o segundo, sendo o terceiro, mas na opinião dele é um jogo que não vai mexer mais com a classificação do Grêmio para a segunda, para a repescagem, né? Que tem ainda contra a equipe que caiu da Libertadores. Então a preocupação dele nesse momento é contra o Juventude. A tendência, inclusive, que é nesse jogo da Sul-Americana, haja até algumas preservações. Ele citou 2 jogadores que saíram de campo hoje muito cansados. É o Kahneman e o Vilhaçante. Nesse jogo da Sul-Americana, tá levando. Não vai entrar com força máxima, muito provavelmente. Vai passar nesta situação, vai esperar para saber quem vai enfrentar, quem vai cair da Libertadores, para aí sim poder fazer um jogo mais competitivo, para poder entrar nas oitavas da competição. O Mano ele também foi questionado, meus amigos, sobre a declaração do Felipão em entrevista para a ESPN agora na sexta-feira, que é sobre o Mano estar ensinando coisas básicas do futebol para alguns jogadores, que ele até disse que não esperava ver isso novamente no futebol. O Mano ele foi muito claro, e aí, claro, ele acabou fugindo de certas situações, né, para não se aprofundar e até para não acabar gerando mais repercussão. Ele diz assim, olha, o Felipão ele está acostumado com o Chelsea, está acostumado com a seleção de Portugal, times lá de cima e tal, esqueceu um pouco como funciona a coisa aqui. Como que quer dizer? Olha, o Felipão está acostumado com futebol de alto nível, né? Aqui no Brasil a realidade é diferente. O Mano, ele não faz aquele ataque aos jogadores, né? Ele já, em algumas coletivas, já deixou muito claro que o Grêmio precisa de reforços, precisa trazer jogadores para algumas posições importantes, mas ele não faz aquele ataque claro aos jogadores, né? Ele sempre gosta de dar aquela velada, dar aquela blindada nos jogadores. O Mano ele deixou muito claro também que a todo momento ele tenta fazer com que os jogadores entendam que ele não está pedindo algo fora da realidade dos próprios, que esses atletas já fizeram isso. Inclusive ele disse que ele tem mostrado para os jogadores, olha aqui, ó, tu já fez isso aqui, eu não estou te pedindo algo fora da tua realidade, olha aqui como tu fez, eu quero que tu faça isso de novo. Então, mano, ele tem feito essa conversa muito próximo dos jogadores, até para que os atletas voltem a ter a confiança dentro de campo e voltem a desempenhar o que eles sabem e o que eles são capazes. O Mano, ele até faz uma comparação e deixa isso claro ao torcedor, de que quando a equipe está mal, o conjunto todo vai muito mal e os jogadores caem muito de rendimento.
E ele deixa muito claro até um recado ao torcedor, que ali na frente, quando recuperar a confiança, quando o Grêmio voltar a vencer, vão ver que jogadores que neste momento o torcedor pede a saída, que jogadores que nesse momento não rendem, não servem, ali na frente vão mostrar todo o seu potencial e a coisa vai melhorar. Essa é a promessa do Mano. Se vai realmente se concretizar, bom, a gente vai ter que esperar o período de data FIFA, vai ter que esperar aí essa parada para o Super Mundial. A lateral direita virou um super problema para o Grêmio nesse momento. O João Pedro saiu de campo, de acordo com o que o Mano disse, com uma fratura, uma pequena fratura, mas é algo que vai tirar ele por um tempo ainda de jogo, muito provavelmente só volte depois do Mundial. O Igor também vem em recuperação, mas após o Mundial. A situação do João Lucas ainda é de recuperação por conta da lesão muscular, tendência também que não volte antes do Super Mundial. Então, improvisações, não vai ter como fugir, né? Ronald e Gustavo Martins, o Mano deixou muito claro que isso vai acabar acontecendo, recuando daqui a pouco um pouco mais o lateral direito para funcionar muito bem ali com a zaga, e ele até falou sobre isso, depois nós vamos acabar especificando um pouco mais, mas recuando um pouco mais o lateral direito, formando uma espécie de tripé, liberando o Marlon, liberando o lateral esquerdo, seja o Marlon ou o Lucas Esteves, na Sul-Americana, para que o Grêmio tenha um pouco mais de segurança defensiva. Aliás, 2 jogos que o Grêmio não toma gol, hein? 2 jogos que a gente passa ileso. Vamos lá. Vamos lá, aos pouquinhos a gente vai conquistando. Mas principalmente para essa improvisação vai ter que acontecer porque falta aí opções no elenco nesse momento. Ele foi questionado sobre uma possibilidade de puxar um guri da base. E o Mano ele foi muito claro, olha, eu vou conversar com o Felipão. O Felipão andou assistindo alguns jogos da base, andou assistindo a garotada e eu vou confiar nele e a gente vai ver o que a gente pode fazer. Então muito provavelmente teremos algum zagueiro, algum lateral direito, aliás, da base sendo relacionado aí para os confrontos. Falando sobre a zaga, agora sim especificamente, o Mano disse que respeita muito o campo. Kahneman e Wagner Leonardo vêm jogando muito bem nesta situação, especificamente também pela recuada do lateral direito, pelo lateral direito está ficando mais atrás, tendo aquele jogador destro ali pelo lado direito de defesa, liberando um pouco mais Kahneman e Wagner Leonardo para atuarem das suas formas como conseguem, como podem, e aí sim o Grêmio consegue até liberar um pouco mais o lateral esquerdo, formaria uma espécie de tripé de defensores ali na zaga. Está funcionando muito bem. Só que o grande problema é que o Kahneman tem as suas limitações. E no meio de semana, muito provavelmente, como eu disse, ele foi um dos jogadores muito desgastados nessa partida. O Kahneman não deverá estar à disposição para o jogo da Sul-Americana, mas para o jogo contra o Juventude, tendência que teremos aí uma repetição da zaga Kahneman, Wagner, Leonardo, tendo, claro, um lateral direito ali, seja o Ronald, seja o Gustavo Martins, que fez essa função com o Renato muitas vezes no ano passado. É uma possibilidade agora com a volta dele, formando daqui a pouco até um tripé de zagueiros ali, podemos dizer assim, liberando o Marlon, que chega muito bem lá na frente, mas que também tem a sua recomposição. O Kik e o Pavon foram citados pelo próprio Mano como jogadores que retornam muito bem para marcar também, então não duvidem daqui a pouco do Grêmio acabar entrando até com 3 zagueiros num sistema meio que disfarçado, vamos dizer assim, tá bem? São as declarações, as colocações de Mano Menezes, então, com a Sul-Americana perdendo um pouco mais de espaço nesse primeiro momento, pensando mais no Campeonato Brasileiro para afastar de vez essa possibilidade de Z4, pensando nos jogadores do momento que conseguem desempenhar o que podem apresentar, mas contando sempre com a parada para a data FIFA, com a parada para o Super Mundial. É ali que a coisa vai estar lá e a chave vai virar. Tu acredita? Comenta aqui embaixo, quero saber a tua opinião. Grande abraço, até a próxima.